Olá, sejam muito bem-vindos de volta para mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pega a sua Bíblia, eu já estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia das Paulinas. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca. Aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou primeiro fazer uma explicação, dar uma explicação para vocês a respeito de algumas palavras que serão faladas aqui, né? E depois eu faço a leitura do capítulo 10 completa, tá bom? Então vamos lá, eu escrevi aqui uma coisinha aqui para vocês, só pra gente ter uma pauta, né? E não sairmos dessa leitura, tá bom? Olha só, o Espírito Santo, não é o Espírito, a gente vai falar do Espírito Santo, mas calma aí, primeiro eu tenho que ler o seguinte, olha só, em Atos 10, Deus, em sua infinita graça, bondade, generosidade e misericórdia, nos liberta de rituais vazios e inúteis, de mitologias sem sentido, não nos levam ao nosso encontro, ao encontro de nós mesmos, ou seja, não nos levam ao autoconhecimento e nem nos reconciliam ou nem nos aproximam do Deus vivo, né? Desse Deus ao qual fomos feitos à imagem e semelhança dele, conforme lá na narrativa de Gênesis, tá bom? Então, olha só, quando Deus nos liberta, né, desses rituais vazios e inúteis, a gente vai ao seu encontro, há um esvaziamento de nós. Do que, Francisca? Que esvaziamento você está falando? De todas as certezas que a gente tem, às vezes a gente é educado com muitas certezas, com muitos conceitos, e a vida inteira, né, a gente passa falando sobre coisas que nos ensinaram e de repente aquelas coisas nem nos agradam, nem nos fazem crescer espiritualmente, emocionalmente, enfim. E nem temos um encontro verdadeiro com Deus. Fazemos rituais, acreditamos em mitologias e tudo, só que são coisas inúteis. E aí, quando a gente se deixa tocar pelo Deus vivo, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando a gente se esvazia de todas as nossas certezas? Ele nos salva, ele nos liberta de todas essas coisas que são inúteis. E o que acontece é que quando a gente deixa ele entrar na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa mente, no nosso coração, na nossa emoção, ele nos envia Pedro. Ele nos envia Pedro para nos ensinar. Ele nos envia um professor para nos iluminar. Ele nos envia o seu Espírito Santo para nos iluminar. Exatamente. Então, olha só, ele nos envia Pedro, pois quando um aluno está pronto para ser iluminado, porque a palavra aluno é sem luz, então quando o aluno está pronto para ser iluminado, é quando chega o mestre. E no caso aqui de Cornélio, Deus enviou Pedro à casa de Cornélio. Para quê? Para ensiná-lo. Olha só que coisa linda, né? Para iluminar Cornélio, Pedro foi até a casa dele, com a luz de quem? Do Espírito Santo, com a Ruach HaKodesh, com o pneuma, não sei como que você vai chamar, mas é com o Espírito Santo de Deus. Cornélio era um centurião da coorte, sim, da coorte com C-O-O-R-T-E, tá bom? Da coorte, sim, da coorte itálica, ou corte italiana, tá? Ou romana. Ele era piedoso, temente a Deus. E ele recebe a visita de um anjo que o orienta a
e buscar o apóstolo Pedro, para que Pedro fosse até a sua casa. Ele vivia em Cesareia. A cidade de Cesareia era uma homenagem a César. E Cesareia era uma importante cidade que ficava a pouco mais de 100 quilômetros a noroeste de Jerusalém, 45 quilômetros de Jope, ou Jafa, ou Iafa, né? Era uma cidade costeira na Judéia, localizada no mar Mediterrâneo, conhecida pela sua beleza e suas obras arquitetônicas. Tem cidades que a gente vai, né? Nossa, tem uma arquitetura, enfim, as obras arquitetônicas são maravilhosas, né? Por exemplo, Barcelona, enfim, tem umas obras arquitetônicas maravilhosas pelo mundo. Bom, aqui eu expliquei algumas coisas, né? Cesareia, um centurião, enfim. 10 coorte formam uma legião de, no mínimo, 400 soldados, né? A legião são de 4 a 6 mil soldados, na verdade. Legião, vocês vão ouvir sempre essa palavra, e sempre se refere a soldados, tá? Alguns vão dizer, legião de demônios, aquela coisa. Mas tudo, aqui entendam que é sempre se referindo aos soldados romanos, tá? Então, ele era um centurião, tinha sob o seu comando 100 soldados, de 60 a 100 soldados, tá? O Cornélio, tá? A palavra centurião tem origem no latim centúrio, que por sua vez vem de centúria, significando grupo de 100. No exército romano, um centurião era um líder de uma centúria, que era uma unidade militar composta por 100 soldados. Assim, a etimologia centurião reflete diretamente a função e a estrutura militar da época. Nós vamos falar sobre a hora nona. A hora nona são as 15 horas, é horário de oração, né? Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade no cristianismo, sendo dos 3 membros de Deus, junto com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Ele é a força ativa de Deus, responsável por diversas ações e dons, como a inspiração dos apóstolos escrita na Bíblia e a renovação espiritual de todo crente. O que é um crente? É aquele que crê, né, na palavra de Deus, enfim, nos evangelhos, enfim. E a manifestação dos dons espirituais. E quais são esses dons do Espírito Santo? São graças divinas que nos ajudam a fortalecer a nossa vida espiritual e viver de acordo com a vontade de Deus. São 7 os dons principais, que são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em Isaías 11, ele fala também dos dons do Espírito Santo, que são a sabedoria, o conselho, fortaleza, enfim. Só que lá em Isaías, ele fala que o rei, o Messias que virá, ele será capacitado com todos esses dons, tá? Quando chega na parte lá do Novo Testamento, Paulo vai falar lá em Coríntios, sobre esses mesmos dons, né? Que aí, inclusive, tem o falar em línguas, né? Que aí, às vezes, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, tá bom? Então, tendo dito isto, vamos iniciar a leitura do capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Se cair a minha conexão, vocês continuam a leitura aí, eu vou postar apenas aquilo que deu. Tá legal? Então, vai ser assim. Olha, eu vou ler aqui a Bíblia, tá? Não sei se tá espelhada aí, mas é a Bíblia das Paulinas, tá bom? Você pode pegar qualquer Bíblia para ler essa história. Então, vamos lá. A visão de Cornélio. Havia em Cesareia certo homem, eu já expliquei o que é Cesareia, né?
Havia em Cesareia certo homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Itálica. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo, ao laós, né? Ao povo. E rezava a Deus com frequência. Em uma visão, cerca da 9ª do dia, lembram? 15 horas. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse-lhe: Cornélio. Este olhou fixamente para ele e tomado de temor, disse: Que há, Senhor? O anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Vejam, Cornélio era romano, ele era funcionário do Império Romano. Ele era cidadão romano. Os romanos, eles adoravam outros deuses, né? Júpiter, enfim, todos esses deuses. Então, por aí você tira que mesmo ele, só que ele já estava se posicionando para Deus. Então, ele abandona os seus, né, a sua cultura religiosa, né? Aqui você percebe que ele era piedoso, ele fazia obras de caridade e rezava para Deus, tá? E as orações dele, não importa, por isso que eu digo, não importa quem você seja, em qual religião você está, orou para Deus, fez caridade, fez obras de caridade, porque a obra de caridade não é sua, é de Deus, ele que permite que você faça, né? Porque tudo vem do alto, tudo vem dele, né? Nada é nosso, então ele permite que tu faças. Então a oração de Cornélio, qualquer oração de qualquer pessoa vai chegar como memorial a Deus, tá? Então, muita atenção aí. Não importa se você é budista, se você é de religião de matriz africana, não importa. Deus vai ouvir a tua oração, tá bom? E se for justa e você fizer coisas assim como, né, de obras de caridade, vai chegar. Agora você só não vai barganhar com Deus, porque aí, no caso dele, ele fazia, mas não esperava, talvez, né? Ou esperava, não sei. Vamos ver aqui. Só sei que Deus o ouviu, tá? Olha só. O anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar certo Simão, apelidado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão. Isso é um outro Simão, ou seja, 2 Simãos aqui, tá? Simão o curtidor, que está à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 de seus criados e um soldado piedoso. Notem que, além de Cornélio ser piedoso, a sua casa toda era, e um dos seus funcionários também era piedoso, ou seja, ele tinha influência além na sua casa e para com os seus comandados também. Daqueles que estavam a seu serviço, explicou-lhe tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, agora a visão de Pedro. No dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho e aproximavam-se da cidade, Pedro, por volta da hora sexta, subiu ao terraço para rezar. Ele sentiu fome e quis comer. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Ele sentiu fome e quis comer. Enquanto lhe preparavam algo, sobreveio-lhe um êxtase. Tá vendo? Ele estava com fome. Quando a gente está com fome, aparecem umas coisas que só, né? Vocês vão ver aqui. Viu o céu aberto
e um objeto que descia parecido com um grande lençol, baixado até a terra pelas 4 pontas. Nele havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz dirigiu-se a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Deixa eu parar aqui uma coisinha. Para os judeus, para o povo de Jesus, comer certos alimentos era proibido e até hoje é proibido para eles, tá? Porém, aqui não está se falando de comida, a questão aqui não é a comida, mas como eles viam os pagãos, né? Os pagãos eram denominados como se fossem animais estranhos, né? Se vocês lembrarem, a mulher lá, quando Jesus diz assim, primeiro eu tenho que alimentar a minha casa, né? Depois os cachorrinhos, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente a história agora, mas toda a história, nem sei em qual evangelho que está, mas ela diz assim, mas até os cachorrinhos também comem do que cai da mesa do seu Senhor. Por quê? Porque para os judeus, eles tinham os estrangeiros, os que não eram da sua, né, da sua religião, eles tinham como animais. Então, os cachorrinhos, chamavam eles de cachorrinhos, de outros animais, assim como Pedro vê aqui essas pessoas que eram pagãs, que não eram da mesma, né, não eram da religião judaica, eles imaginavam, eles tinham, né, essa ideia de que eles eram animais impuros, ou enfim, é nesse sentido, tá? Então, olha só. Mata e come. Pedro, porém, disse: de modo algum, Senhor, jamais comi algo profano ou impuro. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: o que Deus purificou, tu não chames de profano. Isso aconteceu 3 vezes e imediatamente o objeto foi recolhido ao céu. Pedro ainda hesitava sobre o significado da visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio, tendo procurado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Tendo chamado, perguntaram de Simão, apelidado de Pedro. Apelidado de Pedro, estava hospedado ali. Como Pedro estava refletindo sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens estão te procurando. Levanta-te e desce e vai até eles sem duvidar, pois eu mesmo os enviei. Ou seja, Deus estava fazendo uma obra lá na casa de Cornélio. Deus fez uma obra naqueles homens que foram buscar Pedro e estava fazendo também uma obra em Pedro, ou seja, ele estava mudando o interior de Pedro, mudando o interior de Cornélio e dos demais que estavam, né, nessa situação. Só que um e outro não sabiam a história um do outro, né? Às vezes a gente ora por algo, a gente não imagina o que está acontecendo lá do outro lado, né? Então, por isso que às vezes eu digo para vocês, cuidado com o que vocês fazem de maldade com as outras pessoas, porque você não sabe o que acontece lá do outro lado, né? Nem pro bem, nem pro mal. Então, prestem atenção, tá? Olha só, e Deus tá sempre agindo, tá? Deus não dorme, ele tá sempre agindo de um lado e de outro, tá? Talvez eu não saiba de algumas coisas, você não sabe do meu lado e nem eu sei do teu lado, mas Deus está trabalhando em algum momento, todos os momentos das nossas vidas, tá bom? Olha só, como Pedro estava refletindo sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens irão te procurar, levanta-te, desce e vai com eles sem duvidar, né? Eu os enviei. Tendo descido até onde estavam os homens, Pedro disse: eu sou. Quem procurais? Por qual motivos estais aqui? Eles disseram: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, respeitado por toda a população dos judeus, foi instruído por um santo anjo para convocar-te à sua casa, e ouvir tuas palavras.
Ele então convidou-os a entrarem e lhes ofereceu hospedagem. O encontro agora de Pedro e Cornélio. No dia seguinte, Pedro se levantou e partiu com eles. Alguns dos irmãos de Jope acompanharam-no. No outro dia, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles e tinha convocado seus parentes e amigos mais íntimos. Iam fazer tipo uma célula, né? Ali. E seus amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, caindo aos seus pés, Cornélio era um homem muito inteligente, tinha patente e tudo mais, mas ele não conhecia tudo sobre a palavra de Deus. Você jamais deve se ajoelhar diante de um outro ser humano, nem do Papa, nem do Papa. Jamais deve se ajoelhar diante de outro ser humano, nem mesmo do Papa. Bom, olha só, Pedro estava para entrar... Quando Pedro estava para entrar na casa de Cornélio, Cornélio foi ao seu encontro e, caindo aos seus pés, adorou-o. Pedro, no entanto, o ergueu, dizendo: levanta-te, eu sou apenas um homem. Inclusive, o Papa falou exatamente sobre isso, né, também, né? Que nós éramos discípulos de Jesus. Então, não é para a gente ficar adorando, nem se ajoelhando diante de ninguém, nem muito menos do Papa, tá? E conversando com ele, entrou... vamos voltar. Levanta-te, eu sou apenas um homem. E conversando com ele, encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: vós bem sabeis que é ilícito para um judeu juntar-se ou ao mesmo visitar um gentio. Gentil somos nós, tá? Deus, porém, mostrou-me que nenhuma pessoa deve ser considerada profana ou impura. Então, fiquem espertos, tá? Nenhuma pessoa deve ser considerada profana ou impura. Por isso, tendo sido chamado, vim sem objeção alguma. Agora interrogo, por que razão me mandar-te chamar? Eles estão contando essa história já do anjo 4 vezes. Olha que interessante, né? Agora interrogo, por que razão me mandar-te chamar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás, por volta desta hora, estava em minha casa fazendo a oração da hora 9, às 15 horas. Quando se apresentou diante de mim um homem com uma veste esplêndida e disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Envia, pois, alguém a Jope para convocar Simão, apelidado de Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor à beira-mar, né? Então, sem demora, enviei alguém até ti. E tu tiveste a bondade de vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha que lindo, viu? Quando a gente é tocado por Deus, não tem jeito, reúne e vai ouvir a palavra de Deus. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos reunidos ouvindo a palavra de Deus. Muitos vão ser tocados pelo Espírito Santo, com certeza, aí do outro lado. O discurso de Pedro na casa de Cornélio. Pedro tomou a palavra e disse: dou-me conta, verdadeiramente, de que Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo. Deus não olha a tua patente, Deus não olha o teu sobrenome, Deus não olha se tu nasceu num palácio, ou se tu nasceu numa palafita, ou se tu nasceste numa manjedoura, ou enfim, Deus não olha, gente. Isso é muito legal, né? Não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em toda a nação ele escolhe quem o teme e pratica a justiça. Ele enviou a palavra aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da Shalom, da Eirene, da
paz, por intermédio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, tendo começado pela Galileia, depois do batismo que João proclamou. João era a voz que clamava no deserto, né? Endireitai os caminhos do Senhor, arrependei-vos, né? João batizou com água e Jesus batiza com o Espírito Santo, tá? Sabeis como Deus ungiu o Espírito Santo e poder. Sabeis como Deus ungiu com Espírito Santo e poder Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando a todos os que estavam sob o poder do diabo. Diabo, já falei para vocês que significa divisor. Enquanto existe um divisor na sua comunidade, na sua família, em você mesmo, você está sob o poder do diabo. Tá? Diabo não é aquela imagem criada que tem um chifre, não. O diabo, ele é sutil, ele vem tudo bonitinho dizendo assim: ah, você tem que ficar com medo do número 15, porque o número 15 do tarô é o diabo. E o diabo não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Por quê? Porque ele vem para dividir, para te colocar dúvidas. Ele vem para te colocar dúvidas, para te crivar também, para ver se tu és realmente fiel a Deus, fiel à justiça de Deus, fiel ao amor a Deus e ao amor ao teu próximo e a ti mesmo também, tá? Então, o diabo é isso, não é aquela imagem que vocês pegam aí, vermelhinho e tudo mais, e até atribui a outras religiões, né, coisas que não tem nada a ver. Tá bom? Então, o diabo é aquela coisinha sutil. Ai, eu sou tão fofinho, mas tô fazendo fuxico lá na empresa. Tô indo olhar pornografia. Sou casado, mas vou olhar pornografia. Isso é diabo, porque tá dividindo a tua casa, entendeu? Enfim, eu vou sempre bater nessas teclas. Ou então fazendo fuxico, fofoca, né? Maledicência, essas coisas, entendeu? Isso é diabo, é querer puxar o tapete do coleguinha, né? Lá na empresa, lá na cooperativa, sei lá, na empresa, na firma, né? Então, isso é diabo, é querer, é ser ganancioso, isso é ser diabo. Ou então, ficar se comparando, isso é diabo, tá? É uma coisa muito sutil, você nem vai perceber. Que ele tá ali no meio e você nem percebe, tá bom? Vamos lá. De novo aqui, voltando aqui. Então, sabeis como Deus ungiu o Espírito Santo, com o Espírito Santo e poder, Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando a todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, tanto na região dos judeus como em Jerusalém. Eles eliminaram, suspendendo o do madeiro. Eles os eliminaram, suspendendo-o no madeiro, ou seja, colocando Jesus na cruz, né? A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas previamente escolhidas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ressurgir dos mortos. A nossa fé dos apóstolos, meus amores, Ele ordenou-nos proclamar ao povo e testemunhar que ele é juiz dos vivos. Jesus é juiz dos vivos, tá? Você acha que Jesus não vai te julgar? Ele vai, tá bom? Jesus é amor, mas ele também é justiça. Ele também veio para aqui. Ele é juiz dos vivos e dos mortos também, tá? Constituído por Deus,
A respeito disso, todos os profetas dão testemunho. Todo aquele que crê em quem? Crê na Francisca? Crê no Papa? Não, crê em Jesus. Todo aquele que crê nele recebe o perdão dos pecados pelo nome dele. Os gentios recebem o Espírito Santo. Vamos lá. Pedro ainda estava falando essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Eu espero que esse mesmo Espírito caia, desça sobre cada um de vocês, cada um de nós, tá? E que ele habite no meio de nós, tá bom? Ouviam a palavra. Os fiéis da circuncisão, qual é a circuncisão? É o primeiro pacto, é quando os judeus fazem a Brit Milá, que é justamente a circuncisão de sangue, que é o pacto de sangue, quando o menino é apresentado num certo período e é feito a circuncisão na glande do menino, é tirada, né, é feito um corte na glande do menino. Sim, o pênis, aí tem a glande do pênis masculino, a qual é feito um corte, ali chama-se pacto de sangue, Brit Milá, tá bom? Que os judeus fazem até hoje, tá bom? Então, olha só, os fiéis da circuncisão, da primeira aliança, os fiéis da primeira aliança, do Antigo Testamento, vou dizer assim, que não é Antigo Testamento, do primeiro contrato, do primeiro testamento, né, a primeira aliança, da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ficaram atônitos, porque o dom do Espírito Santo tinha sido derramado também sobre os gentios. De fato, quais são os dons do Espírito Santo? A sabedoria, a justiça, a fortaleza. Eu vou ler depois de novo para vocês, se der tempo, tá? Então, esse Espírito foi derramado também sobre os gentios, sobre nós. Ele é derramado todos os dias para aqueles que desejam receber esse Espírito Santo. O Espírito Santo não é só não é somente falar em línguas, mas é também o espírito de sabedoria, o espírito de fortaleza, o espírito do temor a Deus, tá bom? Tinha sido derramado também sobre os gentios. De fato, eles os ouviam falar em línguas e proclamar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: poderia alguém negar a água para que estes sejam batizados? Com efeito, eles receberam o Espírito Santo, assim como nós, em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram-lhe que permanecessem alguns dias. O que mais que eu posso falar a respeito disso com vocês, gente? Que o Espírito Santo desça sobre vocês, cada um de nós, que ele desça sobre cada um de nós. Deixa eu ver aqui. A hora sexta, gente, ela é cerca do meio-dia, tá bom? E a palavra grega para êxtase é rara, tá? No Novo Testamento. E define um estado em que a personagem não tem consciência clara e refletida do que vê e do que ouve, em razão de uma resistência interior em aceitar a mensagem contida na visão. Tá bom? Então, meus queridos, que o espírito de sabedoria, deixa eu pegar aqui de novo para que a gente saiba mais uma vez. Meu filho tá treinando o violino, tá? Então, dá um tempo aí. Então, olha só, Isaías diz o seguinte, ó: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, caridade ou piedade e temor do Senhor. Paulo vai falar mais e acrescentar a questão do dom de línguas, né? Os dons de língua. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele tá treinando. Para vocês verem, nada é sorte, gente. Tudo é treino, tá? Tudo é treino. Dons do Espírito Santo. Peraí. Ele tá iniciando. Ele é bem iniciante, mas ele é bem
Disciplinado, tá? Aqui, ó. Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, piedade e temor de Deus. A sabedoria, ela nos permite ver a beleza e a sabedoria de Deus em todas as coisas, tá? O entendimento ajuda a gente a compreender as verdades e as leis de Deus. O conselho, ele nos capacita a discernir o que é melhor para a nossa Neshama, a nossa alma, né? A nossa Yehidah. E escolher o caminho correto. A fortaleza é o que nos dá força e coragem para superar dificuldades e os obstáculos da vida, permitindo seguir com Jesus e com firmeza, tá bom? A ciência, ela permite conhecer e amar a Deus e as coisas divinas, despertando uma fé pela busca da santidade. A piedade, ela nos fortalece, ela fortalece a confiança em Deus e a devoção à sua vontade, levando a uma vida mais próxima de Jesus ao cumprimento da lei do amor. E o temor a Deus é um amor filial e respeitoso por Deus, que nos leva a evitar o erro, o pecado, e a buscar a santidade com a certeza de que Deus é bom e está sempre ao nosso lado. O dom de línguas é a capacidade de falar em línguas desconhecidas. O dom de cura é a capacidade de realizar curas milagrosas. O dom da profecia, a capacidade de receber mensagem divina e profetizar. É isso que eu estou fazendo aqui, profetizando para vocês que o Espírito Santo de Deus da fortaleza, que nos dê sabedoria e que ele que Deus derrame o seu Espírito, todos esses dons dos 7 Espíritos e muito mais para as nossas vidas, tá bom? Isso é uma profecia. O dom de profecia, né? Já falei. O dom de discernimento dos Espíritos é a capacidade de distinguir entre o que é de Deus e o que não é, tá? O dom de ajudar, a capacidade de cuidar e servir aos necessitados. O dom de administração, sim, nós temos que ter esse dom de saber administrar as coisas, as bênçãos que chegam nas nossas mãos, que são as bênçãos que vêm de Deus, tá? E guiar a nossa comunidade na vida cristã. Então, é isso, tá bom, meus queridos? Tá em 1 Coríntios 12, né? Que são os... eles falam um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Mas lá em Isaías ele diz, repousará sobre ele, a questão do rei, o espírito de sabedoria, o espírito para governo, de governar, né, com sabedoria. E agora eu vou aproveitar também que esse Espírito de Deus, esse dom do Espírito Santo venha sobre o nosso novo Papa, né, Leão 14º, que o espírito de sabedoria, de fortaleza esteja com ele, para que ele possa guiar a Igreja Católica para uma nova esperança no mundo de paz, no mundo de harmonia, né? E que não tenha tantas divisões na igreja, né? Então, que possamos realmente viver uma união, né? Uma união no sentido de sermos realmente a Igreja de Cristo, porque Cristo nunca está dividido, uma Igreja de Cristo não estará dividida, né? E que que seja uma igreja sinodal, uma igreja de saída, que vá aos 4 cantos do mundo falar sobre Jesus Cristo, né? Que é o nosso líder maior. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, como ele mesmo falou, e eu achei muito legal que ele nunca não colocou nada para si, mas sempre mostrando quem somos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, né? Estamos a serviço do Evangelho, que é a boa notícia de Deus, né? Desse Deus que se revela e a sua criatura, né? Se revela à humanidade. Então, é isso, meus queridos. Eu desejo que vocês tenham um bom estudo. Assistam mais uma vez, compartilhem com seus contatos, compartilhem esse vídeo, porque com certeza eu sei que ele é muito instrutivo para todos nós, tá bom?
Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Uma outra coisa, eu vou voltar com outro vídeo sobre um pouco, trazendo para vocês Nossa Senhora, tá bom? Porque nós estamos no mês de maio, esse mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, então eu vou falar sobre Maria, sim, tá bom? E esse canal completa 3 anos no dia 19 de maio, então no dia 18 eu vou postar para vocês um estudo vamos falar sobre Maria, vamos ver como que ela pensa, o que que ela fala, como que ela aparece nos evangelhos, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, e não esqueça de se inscrever no canal Bíblia com Francisca, de acionar o sininho, né, para que o YouTube te notifique quando eu estiver aqui, e você pode me ajudar compartilhando este vídeo. Se você também quiser ajudar esse canal financeiramente, na parte de sobre tem todas as informações bancárias, caso você queira voluntariamente cooperar com este canal, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus, e que Deus te abençoe muito e te faça prosperar no que é bom. Bom, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Ah, tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu não mostrei no outro vídeo que eu falei sobre o Papa. Aqui está a Rerum Novarum, tá? Muitas pessoas acham que ele vai nessa direção, eu não acredito muito, mas vamos ver, né? Ele vai sim reinar, porque leão, deixa eu pegar aqui que caiu. Leão significa reinado, tá bom? Então, das coisas novas, olha só, a Rerum Novarum, tá? Que é do Papa Leão XIII. O que fala essa? Eu já li no outro vídeo lá sobre o Papa, né? Que esta encíclica fala sobre a questão operária e a mais popular dos últimos tempos, chamada de questão social. Também na parte de posts eu coloquei alguns livros aí, como esse, e o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, tá? Aqui eu coloquei aí para vocês, e tem lá uma explicação a respeito da doutrina social da Igreja, que vai justamente de acordo com a Bíblia, gente, tá? Muita gente vai dizer, ai, mas é da teologia da libertação, não sei o quê. Olha, Deus é um Deus libertador, tá? Agora, claro que se utilizam para ideologias, a Bíblia não tenha dúvida, tá? Mas se vocês estão aqui para não viverem sobre ideologia, mas abrir a cabeça para essa ciência bíblica, para as coisas como funcionam, né, no cristianismo, e principalmente no cristianismo da Igreja Católica. Muita gente às vezes conversa comigo e diz assim, nossa, mas por que você ainda não, como assim você conhece tanta palavra de Deus e você ainda não se converteu? Porque na cabeça de muita gente, se converter é ir para uma outra igreja. E se converter não é isso, gente. É se converter à palavra de Deus, a Cristo, à sua justiça, às obras de Deus, entendeu? Ao cuidado com o necessitado, ao cuidado com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, né? O cuidado com o meio ambiente. Vocês sabem que eu tenho o e-book 7 dias, que ele fala justamente sobre isso. Inclusive tem 3 bênçãos lá, que quem conhece esse livro jamais vai ficar achando que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quê, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele é um Deus que preparou várias coisas pra gente, só que a gente não aprende sobre as coisas de Deus. Então, às vezes a gente sofre por falta de conhecimento do que? Da palavra de Deus e de outras coisas também, tá bom? Então, olha só, quando alguém te coloca para você sempre observar o diabo, o demônio e não sei o quê, acredite, essa pessoa ou tá querendo vender algum produto, ou ela tá te querendo colocar medo, e mais ainda, como é que se diz?
está proliferando o nome do diabo, o nome de Satã, o nome do outro, e não de Deus, sendo que Deus é muito maior do que tudo isso. O diabo, tanto o diabo quanto esses outros, ele está a serviço também de Deus, que às vezes, né, acontecem coisas que não são legais na vida da gente, às vezes para o nosso próprio crescimento, e que às vezes a gente mesmo é quem procura fazer errado as coisas e depois coloca a culpa lá no outro, né? Então, notem, o divisor às vezes só entra na nossa vida quando a gente permite, quando a gente não tem conhecimento, tá? A nossa ignorância é que faz essas energias negativas entrarem na nossa vida, tá bom? Falei demais, já foi aqui uma devocional, então, beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.